Bem, gente, boa tarde. Eu vou me deter alguns pontos assim, mais gerais, porque muito do que o professor Márcio falou anteriormente, ele se enquadra para todas as áreas e eu, como estou participando da coordenação da área de nutrição, então eu tenho acompanhado assim, mais de perto as discussões das áreas do colégio Ciências da Vida. Então, algumas coisas têm particularidades. Mas, inicialmente, do processo de avaliação como um todo, eu queria assim, dizer que mudou o processo de avaliação e também ele espera que haja uma mudança e a percepção dessa mudança por parte das coordenações dos programas, até no processo de elaboração da plataforma Sucupira, do relatório anual, né? O que acontece? Grande parte dos itens da ficha de avaliação nova, independente da área que seja, eu posso estimar que em torno de 40%, 45% dos itens de avaliação, eles vão ser de caráter assim, qualitativo, né? Ou seja, os programas vão ter que se reportar a essas informações. Eu acho que a internet caiu um pouco, né? Talvez você fale um pouco mais próximo. Ok, eu vou me aproximar aqui um pouco. Então, espera-se também que os programas eles tenham cuidado maior no repasse da informação na plataforma Sucupira, né? Porque grande parte da ficha de avaliação ela vai derivar, né, as informações daquilo que o programa reporta. Então, se vocês forem prestar atenção, o item 1 de programa, praticamente, ele é todo qualitativo. Então, são informações que devem ser descritas pelos coordenadores. Então, eu acho que... Eu estava conversando aqui um pouco antes com a professora Márcia e a professora Maria Luísa, e alguns programas, né, informaram que não tinham feito até agora a atualização, né, do relatório da plataforma Sucupira da parte qualitativa do quadriênio. Então, isso parece ser uma coisa preocupante, porque a gente já está no último ano e quando vem para trazer todas essas informações de uma vez só, então você não tem, né, às vezes perde um pouco da percepção do repasse. Então, acho que valeria a pena, né, assim, os avaliadores de todas as áreas, caso isso seja observado, que ainda há uma ausência, né, significativa de informações que possibilitem essa avaliação mais fidedigna, né? Então, assim, desses itens puramente qualitativos, então que isso seja reportado assim, fortemente, porque grande parte da ficha de avaliação, realmente ela vai vir o conceito, né, naquele item e, consequentemente, no quesito daquilo que vem a ser reportado, né? Então, isso. Por quê? Porque isso se falava muito, né, que o processo de avaliação dos programas era muito baseado em produção, né, do que o programa produz, era em cima de produção de informação discursiva e os programas eles devem se adaptar a essa nova realidade. Tá? Então, isso seria um ponto que eu queria colocar. O segundo ponto é que, por mais que a gente coloque aqui algumas percepções gerais, o instrumento norteador do processo de avaliação do desempenho do programa tem que ser aqueles documentos de cada área, né? Então, talvez alguns de vocês tenham mais facilidade para fazer o processo de avaliação devido à disponibilidade de um instrumento mais pronto, né? Ou seja, uma ficha de avaliação que já passou pelo CTC, então outras áreas vai ter uma ficha de avaliação que ainda foi prévia, né, lá de seminário de meio termo. Então, pode ser que um de vocês tenha uma facilidade, né, maior do que outros, mas são obstáculos que a gente não consegue ainda transpor devido à lentidão, né, de como a lentidão, na verdade, não, assim, devido ao volume de trabalho que é demandado das coordenações diárias. Tá? Então, eu acho que nessa perspectiva, o trabalho também daqui dessa equipe de consultores pode ser para assinalar os programas muito mais nas questões qualitativas, porque eu acho que os indicadores quantitativos de produção, não é? Se aquela produção está boa ou está ruim, para a maioria das áreas a gente não tem parâmetro de avaliar. Tem um indicador, mas você não sabe se
o desempenho naquele indicador no conjunto da área, né? Ele está regular, ele está bom, ele está muito bom. Então, aí vai ser um pouco difícil para vocês avaliarem. Um ponto específico, assim, eu queria colocar, que o professor Márcio falou bem em produção, é que se ater à informação, assim, a área que você está avaliando, o que é que está considerando como produção intelectual, né? Porque existem áreas, por exemplo, que me veio aqui na cabeça, do Colégio de Ciências da Vida. A área de biodiversidade, ela vai trabalhar só com artigos. Ela não vai trabalhar nem com livros, nem produção técnica. Tá? A área de nutrição, ela vai trabalhar com artigos e com livros para programas acadêmicos. Mas programas acadêmicos não vai trabalhar com produção técnica. Já para os profissionais, ele vai trabalhar com os 3 tipos. Então, assim, ficar atento, né, o que o documento da área diz para avaliação, até para a questão de otimizar o trabalho de vocês, né, para ver como essas informações elas estão sendo reportadas. Em relação à produção, também é muito diverso a forma que as áreas elas vão trabalhar. Tá? Então, vão ter áreas que vão trabalhar com a produção total e mais com as melhores produções indicadas. Vão ter áreas que vão trabalhar apenas com as melhores produções. Eu noto que isso é muito relativo do tamanho da área. Né? Quanto maior a área, então mais dificuldade ela vai ter para trabalhar com um volume muito grande de produção. As áreas menores e ainda assim com o número médio de programas, eles tendem a trabalhar com a produção total e mais as produções qualificadas. Então, é um aspecto também que deveria ter um cuidado na observação dos documentos de cada área. Uma coisa importante assim, que eu acho que a gente observou na avaliação quadrenal passada, discutindo entre as áreas, a gente viu que os programas, às vezes, eles falham muito no preenchimento das atividades docentes. O que é isso? A participação de docente em disciplinas, se o docente ele tem, se cadastra que ele tem disciplina na graduação, que o docente tem disciplina, ele é responsável pela disciplina no programa, ou ele participa. Então, se vocês puderem, né, dar uma olhada na planilha, né, que vocês vão receber nesses aspectos, ou dar um recado para os programas. Olha, existem docentes permanentes que não têm registro de IC, né, docentes permanentes que não têm participação em disciplina na graduação, docentes permanentes que não participam em nenhuma disciplina no programa, porque são problemas assim, comuns na avaliação de se detectar, ou seja, falha de registro. Né, e, às vezes, por não ter essa ação institucional que a PRPG ela está montando agora, o programa ele passa meio que batido, porque ele fica com foco na produção, achando que aquilo é o que vai valer, só que no novo processo de avaliação, essas questões mais organizacionais, de preenchimento, de conferência da plataforma superior, elas vão acabar pesando bem. Né? Então, eu acho que é uma coisa interessante a ser observada. Em relação ao planejamento, né, e autoavaliação, que eles estão juntos, muitas áreas realmente elas não vão agora atrás de resultados, ou seja, o quanto que aquilo impactou para a melhoria do programa durante o quadriênio, ou seja, o que se observa mais é se as ações elas estão sendo discutidas, estão sendo planejadas, elas estão ocorrendo dentro do programa. Tá? E por isso, realmente, como o Márcio falou, a maioria das áreas elas estão dando peso menor para esses dois itens da ficha de avaliação. Mas seria muito importante que também sinalizasse os programas, né, se está ocorrendo esse registro. Tá? Uma coisa que eu acho que deve estar atento é que ainda não há uma concordância, né, entre a nomenclatura dos itens da plataforma Sucupira, do relatório, com a ficha de avaliação. Tá? Ou seja, o que lá ainda não tem uma coisa chamada planejamento, né? Ipsiliteris, né? Tem planejamento futuro. Não bate com a nomenclatura da ficha de avaliação. Tem lá pontos fortes, pontos fracos. Tem autoavaliação, pontos fortes. Não bate exatamente com o item da ficha de avaliação. Então, isso é um ponto também que tem levado dúvida aos coordenadores, né? Onde é que eles vão colocar cada informação. E isso também talvez, quando vocês forem verificar essa parte qualitativa, tentar indicar, olha, né, a autoavaliação está colocando lá informações complementares. O ideal é que estivesse lá em pontos fortes, pontos fracos. Né? O planejamento está colocando lá em outras informações. O ideal é você colocar lá em planejamento futuro.
Seriam essas questões mais organizacionais na percepção de vocês que ajudariam muitos programas no relatório, porque está tendo um delay ainda, né? Então, se tem uma possibilidade de fazer um ajuste de campos, né, na plataforma Super no relatório, mas não sabe se agora para o quadriênio ou fazer só para o próximo. Então, isso é um problema que a gente vai enfrentar. Mas é importante que isso esteja registrado. O que está sendo feito de planejamento está sendo feito de autoavaliação. Né? Embora existia isso, mas ela ficava um pouco en passant, porque não estava dentro da ficha de avaliação. Tá? Uma coisa relacionada ao item formação, que eu acho que passa muito assim, despercebido nos programas, e agora, com esse novo processo de avaliação, é indicar coisas bobas assim, que às vezes passam, referência de disciplina. Né? São pontos assim, que às vezes você cadastra a disciplina lá quando o curso foi criado. Né? E fica mandando relatório e você não atenta. Aí você vai ver lá, está lá a referência de 1980, né? 1981, porque não, então são coisas assim, pontuais. Nessa forma de avaliação, então vocês podem fazer uma observação como eu penso que vai ter um feedback para os programas, né? Então dá esses toques, tá? Em relação ao número de docentes permanentes, vai depender também da área, né? Então tem as questões gerais, né, de cada aquelas percepções de número, mas vale a pena ir lá na área e observar qual o número mínimo de docentes, né? Se é 8, se tem que ser 10, se tem que ser 12, e essa questão de dedicação exclusiva a um programa, acho que vale a pena também observar um documento de área. Mesma coisa em relação à questão dos egressos, né? É uma coisa muito variável, tá? Então, a CAPES, ela permite indicar entre 5, tem áreas que indicam até 15 anos, vamos escolher, né? Então, são 3 intervalos, até 5, até 10, até 15. Então, só a ficha de avaliação vai dizer, né, qual seria o intervalo de tempo aí para egresso que aquele programa ele deve relatar. Uma coisa também, assim, que de forma geral, que essa produção intelectual, embora ficar difícil você traçar uma métrica e dizer se o desempenho ele é regular, fraco, bom, muito bom, mas tem um foco muito forte naquela produção vinculada a discente e egresso. Né? E o egresso é egresso de 5 anos. Isso foi estabelecido pela DAB. Antes ficava 3 ou 5, a depender da área, agora foi traçado 5 anos. Então, acho que vale a pena observar, não é assim, como é que está aquela produção com egresso, com discente ou egresso do programa. Não é? Então, se ela, na sua percepção, mesmo sem você ter parâmetros de comparação, né, se ela está em torno de 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, enfim, da produção total do programa, porque as áreas vão trabalhar de forma diferente, mas você vai ser muito focado nessa produção vinculada com discente e egresso. Tá? E algumas áreas eu tenho percebido que entre as produções relevantes, elas vão querer produção com discente ou egresso. Não é produção de docente. Né? Então, o foco é nessa produção, aquelas produções indicadas pelos programas com melhores, aquelas produções indicadas para os docentes com melhores, elas devem, para a maioria das áreas, elas ser vinculadas a discente matriculado ou egresso. Então, vale a pena observar isso. Tá? Também em relação à formação, são coisas assim pequenas, mas às vezes você passa um quadriênio e você vê lá que ficou um docente permanente sem ter uma orientação. Tá? Então, é um dado mesmo de organizacional do programa, mas é uma coisa que é controlável, né? É de gestão do programa, né? Mas é uma coisa pontual que valeria a pena também observar o percentual de já em relação a impacto em sociedade, né, também cada documento ele vai dizer o que é que ele entende por impacto, né, na sociedade de cada área. Então, agora não vai ser possível vocês verificarem isso. Por exemplo, quanto que o programa ele reporta como as produções
selecionadas como relevantes, ele tem impacto naquela área de conhecimento. Isso só vai ser no último ano. Tá? Então, mesmo aqueles itens nos relatórios que antes era obrigatório você indicar 5 produções bibliográficas mais relevantes, 5 produções técnicas, e para aquelas áreas que tinham produção artística, 5 produções artísticas, isso deixou de ser obrigatório no relatório desse ano, né, porque perdeu um pouco de validade, né, de valia isso, porque vai ser somente no último ano do relatório que ele vai pegar os dados dos 4 anos. Então, embora na ficha de avaliação tenha informação sobre isso, alguns de como os programas devem relatar e que aspectos podem ser considerados, vocês não vão encontrar isso ainda, tá? Porque isso vai ser no último ano. Então, para não ficar procurando uma coisa que ela não vai ter, não vai existir agora. Tá? Em relação à internacionalização e a parte de inserção, né, e visibilidade do programa, no Colégio Ciências da Vida está sendo muito discutida essa questão de se o programa, as áreas que iriam realmente adotar internacionalização ou visibilidade, de acordo com o que o programa reportasse o seu cunho, mais a sua visão, assim, a sua proposta, porque existem áreas na Colégio Ciências da Vida que elas estão aí na vanguarda internacional. Por exemplo, a odontologia, ela, se não for a maior produção mundial, assim, né, da parte de odontologia,